estamos aqui de novo com o Padre Claudemir, em continuidade do nosso episódio passado, e vamos continuar falando sobre o primeiro caderno sobre a oração, em preparação para o jubileu do ano de 2025. E revendo o episódio, eu percebi que nós esquecemos de um detalhe muito importante sobre a sua vida, que é o fato de o senhor ter se formado recentemente em psicologia. O que o senhor tem a nos dizer? O que isso foi importante para o senhor e o porquê que o senhor escolheu se formar em psicologia atrás dessa faculdade? Olá, Marina. Olá, amigos que nos acompanham nessa série, neste ano da oração. Eu há muitos anos tenho escutado muita gente, e inclusive atendido pessoas a nível espiritual e também entrando um pouco nesse nível psicológico. Porém, eu sempre percebi que para ser bom padre, para escutar as pessoas, eu deveria estar acompanhado de um psicólogo. E sempre o tive ao meu lado, pois todas as vezes que eu sentia que não era a questão espiritual ou não era aquilo que eu tinha a missão de fazer, eu encaminhava para essas pessoas que me acompanhavam. Mas as pessoas sempre me diziam: Padre, por que o senhor não faz psicologia? O senhor tem jeito, o senhor sabe ouvir, o senhor sabe dizer coisas profundas, também a nível psicológico. Isso eu guardei sempre no meu coração. Aos 40 anos, quando nós viemos para Cascavel e morávamos então no mosteiro, fundamos um mosteiro para viver mais intensamente a vida espiritual, eu tinha então a oportunidade de fazer psicologia e aproveitei então aqui o campus da Unipar, em Cascavel, e iniciei e terminei o ano passado. A psicologia, Marina, é muito importante porque nos dá aqui a base humana para atingir o espiritual. A gente precisa sempre lembrar que a graça pressupõe, supõe e aperfeiçoa o humano. E, portanto, para fazer um bom trabalho espiritual, eu senti a necessidade também de eu mesmo trabalhar a questão humana em mim e também essa dimensão antropológica para alcançar melhor a questão teologal. É interessante até que no início o próprio Papa Francisco ele já inicia falando dessa importância do conhecer-se, né? E de quanto isso é um pressuposto para você ter uma boa oração. Então, às vezes a gente esquece que o conhecer-se é necessário para sabermos as nossas fragilidades e nos colocarmos também humildes diante de Deus, né? Até o cardeal Ângelo Comastri coloca lá como o primeiro ponto da oração é esta humildade. E o senhor acha que realmente o que é a humildade neste caso? Esse conhecer-se está ligado à humildade realmente? Bom, quando nós falamos de humildade, nós precisamos necessariamente pensar no termo humus. E humus é encontrar a nossa terra, encontrar a nossa realidade, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Ou seja, essa verdade sobre nós nos dá a base também para fazer um caminho espiritual. Eu me lembro bem do cardeal Vantuan, este homem que passou 13 anos na prisão, e num certo dia ele disse: todo prisioneiro espera a libertação, mas eu não quero ser esse prisioneiro. Eu vou viver o meu presente preenchendo de amor. Ou seja, isso é uma intuição espiritual, mas é também uma intuição psicológica. Saber jogar com o tempo, saber jogar com a realidade, com a vida, e saber também entrar nesse jogo do homem com Deus e do Deus com o homem. E é bem interessante que o, o cardeal Ravasi, numa das falas dele, que me marca profundamente, diz que a oração é o encontro de duas pessoas, de duas palavras. Cristo que vem do céu encarnando-se e nós, que a partir de Cristo vamos para o céu divinizando-se. Então veja, o quanto é importante na oração nós encontrarmos este humo, procurarem conhecer a nossa humanidade
para que com essa humanidade a gente possa também alcançar aquilo que não é visível, é espiritual, aquilo que é de Deus, mas que também se revela a nós. E isso é tão verdade que nós temos aqui três cardeais, Comastre, o Ravasi e o Vantuan falando exatamente a mesma coisa, né? Aqui o Comastre, ele quando traz, por exemplo, uma história de um romance russo, ele fala que a pior prisão é a do próprio prisioneiro, né? Nós temos o Ravasi que fala o que o senhor acabou de nos colocar, e o Vantuan que passou 18 anos, 13 13 anos. anos na prisão, e realmente percebeu que é algo muito além, né? Até o Viktor Frankl também fez esse estudo, que nós hoje damos tanto valor para o material e esquecemos que a nossa força vem de Deus, né? E também uma coisa que o Cardeal Comastre ele fala, que nós temos que partir como base Deus, ele é a nossa base. E às vezes isso soa algo muito além do nosso critério humano, porém faz parte de nós, né? Nós temos isso inicial. E uma coisa que ele fala que me chamou bastante atenção, que ele diz: a inteligência é suficiente ou não, né? Hoje nós vivemos ou só razão ou só fé. E uma não exclui a outra, não é mesmo, Padre? Nós precisamos ter a razão e a fé unidas. Isso. Já João Paulo II e o próprio Papa Bento XVI nos falaram sempre da razão e da fé. Ou seja, como se nós tivéssemos aqui, diante dos olhos, duas asas, duas partes do pulmão que precisam respirar. Respirar a fé, respirar a espiritualidade, mas também pensar isso a partir dessa base, a partir daquilo que nós fizemos de modo tão simples, ter os pés no chão, tá? Os pés na realidade. E é muito interessante pensar esse ano da oração com os pés no chão. O chão da nossa realidade, mas que é tocada por Cristo. Cristo que assumiu a nossa humanidade, que se encarnou, entrou na história e agora nos faz participar daquilo que é do céu. E é impressionante aquilo que o Cardeal Comastri vai nos ensinando a partir da oração, porque toca também a questão da liberdade. A liberdade que é humildade, que é verdade, e que nos faz entender que ser livre não é somente poder escolher entre o bem e o mal, mas é escolher bem, escolher Deus. É a liberdade de qualidade. E tantos santos, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, souberam encontrar essa liberdade. Eram homens e mulheres livres. E, portanto, esse é o convite também deste ano da oração, de que nós sejamos homens e mulheres livres para poder viver a humanidade e encontrar-se com Deus. Sim. E é interessantíssimo que nós vemos a Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, que amam tanto os pobres, mas eles não amam de uma forma ideológica. É algo muito superior a isso, né? É realmente um amor muito dentro deles, né? Uma coisa que sobrepõe uma ajuda somente, né, Padre? E acho que isso é algo que nos falta hoje, este amor puro, né? O amor que Jesus de fato nos ensina. Tem um outro ponto que o cardeal traz aqui, quando ele conta a história do Domenico Giuliotti, em que ele fala da importância dos sacerdotes, né, o quanto eles são importantes hoje, e a importância de nós rezarmos, de preservarmos a vida. Porém, minha questão é, o que o senhor acha que hoje para os sacerdotes faltam neste campo espiritual, sacerdotal, sacerdotal não, até psicológico? Se perdeu um pouco isso, um pouco a fé? O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Marina, em primeiro lugar, eu diria que falta uma decisão de amar a Deus e deixar-se amar por Deus. Quando a gente faz esta viagem no mundo espiritual, quando nós nos encontramos realmente com Deus e conseguimos também nos conhecer, ver nossos pontos falhos e procurar ajuda, tanto a nível intelectual como também a nível psicológico e outras tantas situações, a gente se torna mais livre, se torna muito mais disponível para Deus e para os irmãos. Obviamente que Deus não se revela porque precisa de algo.
Somos nós que precisamos dele. E verdadeiramente a comunidade precisa também de um padre sadio, psicologicamente, mas de modo especial e espiritualmente. Um padre que vá ao encontro das suas ovelhas disponível, livre, mas com essa consciência de que deu uma palavra definitiva para Deus. Assim como Deus nos ama, nós também precisamos dizer a Deus: porque te amo, quero doar minha vida pelas ovelhas. Muito bem. Padre, agradeço novamente, né? Vamos continuar com a nossa série e esperamos ajudar muitas pessoas. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Marina. Obrigado a vocês que nos acompanham.